No período da escravidão, nós tínhamos ali já a ideia de que o negro ele era inferior. O negro ele tinha ele já era visto como coisa, ele era visto como sem alma. A abolição da escravidão, ali no ano de 1888, ela não termina com essa ideia do negro enquanto inferior. Então nós temos aí, por pressões internacionais e por pressões internas, nós temos o trabalho dos abolicionistas, mas mesmo assim essas ideias elas não cessaram com o fim da escravidão. Terminada a escravidão em 1888, nós entramos aí num processo bastante interessante, porque o Brasil, e é interessante porque a abolição da escravidão no Brasil, ela coincide praticamente com outro evento muito relevante, que é a proclamação da República, e é o início aí da República Velha ali no ano de 1889. Nós temos o Brasil iniciando ali a sua República. E o que temos? Nós temos no mundo inteiro ideias que estão se disseminando. O Brasil ele inicia o seu período republicano dentro de ideias positivistas. A própria bandeira do Brasil, o lema da nossa bandeira é ordem e progresso, que é um tema de cunho positivista. O Brasil está mergulhado e sendo bastante influenciado por políticas internacionais, inclusive por ideologias que circulavam na Europa. Inclusive essas ideologias elas foram muito bem acolhidas aqui no Brasil. Então nós temos aí ideias liberais. Então o Brasil ele nasce, a República ela vem com as ideias altamente liberais, ela vem também com ideias positivistas, e ela vem aí com um paradoxo, porque você tem a abolição da escravidão que ocorreu um pouco antes. E o que temos? Temos uma quantidade absurda de negros sem trabalho, sem educação, porque não era dada ao negro direito, não era dado ao negro direito de ser educado, de frequentar escolas. E então nós temos essa grande população negra discriminada, só que agora livre. Como justificar então você ter homens e mulheres negras e negros livres diante de uma política liberal, de uma política, de uma ideologia positivista que tende a levar o Brasil ao progresso? O Brasil era um país que precisava alcançar o progresso. Como então justificar esse descaso? Porque embora essas doutrinas, essas ideologias estivessem permeando a intelectualidade brasileira, mas nós tínhamos uma grande quantidade da população empobrecida e discriminada. Os estudos da evolução da espécie, o Darwin ele cria a teoria da evolução das espécies, e essa teoria ela foi muito acolhida no mundo inteiro, na Europa toda. Acontece que o primo de Charles Darwin, ele era um antropólogo, ele tinha um conhecimento bastante grande e tinha uma preocupação em descobrir e aplicar a teoria do Charles Darwin no tecido social. Ele tinha a intenção de provar que essa hereditariedade ela era fruto da evolução da espécie. Então, essa evolução da espécie tinha como característica o entendimento de que a espécie humana também evoluía. E nessa evolução você tinha raças inferiores e raças superiores. E ele buscava o tempo todo estar provando como, e está constatando como que as características hereditárias elas poderiam ser passadas. Já que nós herdamos características físicas, segundo a teoria da eugenia, essa teoria que ela teve um cunho de ciência e foi acolhida no Brasil e no mundo inteiro, principalmente Brasil, Estados Unidos, na Europa, como ciência. Então buscava o aprimoramento da espécie, já que essa investigação de que características biológicas poderiam ser transferidas, inclusive inteligência, aptidão, índole, na questão da índole, aptidão ou não para o crime, tudo isso, essa ideologia travestida de ciência, aí no século XIX, estava buscando provar, estava buscando acolhimento, e houve um acolhimento muito grande no Brasil. Então, o darwinismo tradicional, lá a partir da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, essas ideias vão achar acolhimento em uma outra ideia, que é
a ideia de eugenia, que é a ideia de um darwinismo social. E o darwinismo social seria exatamente essa ideia de que você tinha raças superiores, e essas raças elas deveriam, e aí encontrando acolhimento nas ideias positivistas, essas raças superiores, elas deveriam auxiliar os inferiores. Acontece que o padrão de superioridade estava delimitado nos arianos, então a raça superior era a raça branca, era o homem europeu, era o homem que tinha mais inteligência, segundo essa teoria, e que, portanto, estava na obrigação de auxiliar as raças inferiores. Já as raças inferiores eram os negros e os indígenas, basicamente, e tudo que era diferente disso. Os judeus sofreram bastante com as teorias eugenistas, porque essas teorias ganharam muito corpo na Alemanha nazista, que via os judeus como aquilo, o diferente, como aquele que não era puro, portanto, que trazia em si, aí na sua própria existência, uma série de problemas. No Brasil, o negro, ele acaba sendo visto dessa maneira. E aí essas teorias encontram guarita aqui, por exemplo, no Nina Rodrigues, que tinha todo um trabalho, e um pesquisador, um homem da academia, e que tinha todo um trabalho que buscava justificar essas teorias, inclusive com parâmetros para atribuir aí a aspectos da medida do crânio, ou seja, que justificava que o negro ele tinha uma propensão, e aí o professor Jurandir Júnior trata bastante no seu livro Raça e Degeneração, de como o crime era associado às características biológicas no Brasil. Bom, precisamos finalizar para que o vídeo não fique mais longo do que o que ele já está, e espero que na próxima aula estejamos juntos.